Olá, palmeirenses! Sejam bem-vindos ao Palmeiras Bot News. Palmeiras vence Emelec, fora de casa, na terceira rodada da fase de grupos da Libertadores 2022. O Verdão continua sobrando e é muito melhor do que seus adversários. Com muita velocidade nos lados do ataque, com Wesley e Gabriel Veron, e Gustavo Scarpa centralizado na armação, o Palmeiras cansou de criar chances e desperdiçá-las. Com menos de 20 minutos, poderia estar vencendo tranquilamente por 3-0. Há muitos pontos positivos na vitória por 3-1, principalmente o desempenho do setor ofensivo e a grande produção de chances. Mas elas só valem se forem transformadas em gol. Por fim, é preciso exaltar Rony, apesar de tudo. Foi uma noite na qual ele perdeu 2 gols quase inacreditáveis e um outro pior, sem explicação, principalmente pela decisão de cabecear uma bola rasteira. Mas um jogador que faz 13 gols em 21 jogos na Libertadores e se torna o maior artilheiro da história do clube nessa competição merece ser reconhecido por isso, e também por sua importância nesse Palmeiras histórico. Acompanhe os comentários e as análises dos jornalistas sobre a grande vitória do Palmeiras. Mas antes, se gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, ative o sino das notificações. Se inscreva, isso nos ajuda muito e te deixa mais informado sobre as últimas notícias do Palmeiras. Vamos aos jornalistas. 100% de aproveitamento, Palmeiras fortíssimo candidato ao título da Libertadores, vai comprovando em campo que é o América do Sul. Palmeiras é bem superior ao Emelec, passou um pouco mais de dificuldade do que deveria no final das contas. Eu acho que é um jogo que serve pro Abel usar como exemplo para os seus jogadores de, olha, se a gente não aproveitar as oportunidades que criamos durante os jogos, contra adversário, perder. Contra o Emelec, deu certo. Fez 2-0 com facilidade. Poderia e deveria ter feito o terceiro, o quarto gol. Não fez. Perde gols incríveis. A gente vai até falar sobre isso depois. E aí, em uma falha defensiva, uma falha individual na defesa, leva o gol e passa alguns minutos. Eu não vou nada disso. Mas viu uma vitória tranquila ficar ameaçada. Aí o gol na falha do Mike. Então, assim, um jogo controlado pelo Palmeiras. Palmeiras é melhor, foi superior, mereceu a vitória. Vai fazer o terceiro gol no finalzinho com o Breno Lopes. Mas acho que é aquele jogo. É bom fazer críticas quando as vitórias vêm. Bom, foi melhor, mereceu a vitória, mas eu acho que fica um alerta pro Palmeiras para não perder tantas oportunidades, para não desperdiçar tantas chances contra adversários mais fracos. A Libertadores costuma não perdoar. O Palmeiras conhece muito bem a competição. Exatamente. O Palmeiras não perdeu a oportunidade de vencer, apesar de alguns sustos, e quem não podia ou não tinha o direito mais de tropeçar era o Fortaleza, professor. O Ferreira falou depois da vitória. No mesmo minuto podes matar o jogo e nesse mesmo minuto e o futebol é assim. Muitas vezes o futebol não é justo, o futebol é eficácia, e nós tivemos muitas oportunidades para deixar o Emelec fora de jogo, fora da partida, não dar. Mas quando tu tens 1, 2, 3 e não matas o jogo, depois do 2-1 ficas com a sensação de que vai acontecer agora. E nesse momento a Emelec cresceu. A Emelec teve a oportunidade para poder empatar o jogo. E aí a equipa que mais criou oportunidades de golo, flagrantes, fomos nós. Poderia ter feito ainda mais. O Verdão teve 6 grandes... O Emelec, né? Teve aquela bola na trave do Gustavo Scarpa no começo do jogo. Teve gol perdido pelo Rony. 2 gols perdidos pelo Rony. Eu, inclusive, 3 ainda que o goleiro... Tudo bem, vai. Teve de tudo, teve defesa. E o Gustavo, no início do programa, já falava, né? Você já falava no seu comentário inicial sobre o susto que o Palmeiras levou. Um sustinho, mas teve, né? Podia ter sido mais tranquila a vitória, não poderia? Perdidos. Acho que o Abel resumiu bem ali na coletiva, né? O Palmeiras foi melhor, é superior, criou muito e deveria ter feito 3-0. Se faz o terceiro no minuto anterior ao gol sofrido,
há o gol perdido pelo Rony. Acho que dos 3 gols perdidos, o pior, né? Até pela forma como ele tenta a finalização. No final das contas, esse susto foi só um susto mesmo, como eu falei agora há pouco. Não foi aquela pressão. O Everton fez algumas defesas, mas não é que o Everton teve que trabalhar de uma maneira absurda. O Emelec naturalmente cresceu no jogo, subiu as linhas, pressionou o Palmeiras. E, acima de tudo, é uma partida que serve realmente para o Palmeiras usar como exemplo. Para, olha, tem que matar, tem que aproveitar as oportunidades. A gente conhece bem a Libertadores da América. Contra o Emelec, deu certo. O Abel falou em sorte. Acima de tudo é a competência, ele fala em eficácia também. A eficácia não houve do lado do Palmeiras para matar de vez a partida. No final, aquela bola cruzada, chutada pelo Breno Lopes, entra no gol e faz o 3-1. Mas o que chama atenção para mim, e vocês já falaram aqui em outros programas, a gente comenta bastante sobre isso, né? É realmente a diferença que existe hoje do Palmeiras para os adversários no grupo e para a maior parte dos times da Libertadores da América. E aí isso deve ser ampliado para outras equipes também. A gente vive um processo hoje em dia na América do Sul de uma elitização de alguns clubes, elitização financeira, que vai aos poucos gerando uma diferença técnica muito grande. Porque diferença financeira, ela sempre existiu na América do Sul. Sempre. Mas agora... Acho que está mais acentuada. Mais acentuada, e é uma diferença técnica causada por melhores administrações esportivas. Palmeiras é um clube muito bem organizado. Não basta ter dinheiro, você precisa ter dinheiro e competência para gastá-lo, para investi-lo no futebol. E o Palmeiras tem feito isso muito bem e gera uma diferença técnica grande para a maior parte dos adversários da Libertadores da América. Não é por acaso, não é pontual. Basta ver o número de Libertadores seguidas em que o Palmeiras está chegando, para não falar em 2 títulos seguidos. Agora, antes dos 2 títulos, já estava... Também. E 17 jogos era uma sem derrota fora de casa. É isso, né, Ferrari? Não é isso? A bola não entra por acaso, como já diria um certo livro, né? Agora, respondendo o título lá do nosso quadro, não é que poderia ter feito mais. Deveria ter feito mais e deveria ter feito antes. Esse jogo de ontem foi... Eu não sei se vocês já pegaram aqueles voos em céu de brigadeiro, que de repente dá uma turbulência. O avião faz assim, ó. Aí você segura na cadeira... E, felizmente, para o Palmeiras, e não é por sorte, não, é por competência, é pela diferença entre os 2 times, depois voltou para a rota normal. Mas aquela quedazinha, poxa vida, é Libertadores, né, gente? Quantas vezes a gente viu o fio virar para o América ontem? O Galo, eu lembrei muito do Galo vendo o jogo do Palmeiras. Eu lembrei do Galo também. Porque, e aí o Galo ainda teve mais sorte nesse sentido que o Palmeiras, porque o Galo pegou um adversário mais qualificado. Então, isso que eu fico pensando, o Palmeiras, e acho que é essa preocupação, talvez indignação do Abel, é porque ele fica imaginando que daqui para frente, o Palmeiras, nas próximas fases, obviamente vai ter adversários mais difíceis, não pode ter esse tipo de vacilo. Sim. Parece que a impressão que eu tive é que o time relaxou, fez 2-0 fácil, podia ter feito 4-5, naturalmente, inconscientemente, os caras acabam dando uma relaxada. Eles pegam um adversário mais forte. Não sei se vocês concordam. Sim. Desculpa eu me alongar aqui, amigos, mas não posso deixar de falar isso que eu pensei ontem. Os caras do Emelec, eles são muito faceirinhos, como você disse, professor. Os caras estão perdendo de 2-0, não só a torcida. A torcida tá vibrando com 2-0. E tem um cara dando... Como é que chama aquele passe assim por trás? É de chaleira? É, uma chaleira, tenta uma letra. Tava 2-0 pro Palmeiras, o cara tocando de chaleira, outro de calcanhar dentro da... Eles não estavam nem aí. O ambiente era um ambiente faceirinho, né? O Palmeiras virou ganhando fácil, o time deles jogando nada e a bandinha lá. Então, isso também, que bom pro Palmeiras. Um time mais sério, o Palmeiras não podia se dar mal? Então, mas é preciso ponderar um outro lado também, que o Palmeiras vem de jogos pesados, jogos desgastantes do ponto de vista físico e mental. Vem de Flamengo e vem do clássico contra o Corinthians, em que se impõe de uma maneira absoluta sobre o seu maior rival. Então, o Palmeiras chega com um nível de concentração e até... se o Abel tivesse entrado nessa partida com um time completamente reserva, a gente não ia criticar. Porque, de fato, uma sequência dura que o Palmeiras teve, o Palmeiras respeitando o Campeonato Brasileiro, e o Abel mostra que respeita também a Libertadores, não só o jogo, cobrando dos seus jogadores mais eficiência, mas também
por não descaracterizar o time. Ele não descaracteriza a defesa, mantém uma base, mantém o Danilo como pilar de equilíbrio no meio-campo. Então, ele coloca em campo o que ele tem de melhor para essa sequência e pensando também no que ele pode fazer no jogo da Copa do Brasil. O Palmeiras já tem Copa do Brasil no fim de semana. Então, diante dessas circunstâncias, dá para passar um paninho pelas oportunidades perdidas, pelo nível rápido. Pelo nível de concentração que baixa, porque o Palmeiras tem tido uma sequência muito dura e principalmente pelos 2 últimos adversários do Campeonato Brasileiro, eu consigo enxergar um lado muito positivo, que foi ter saído com a vitória e ter mantido uma base para jogar contra o Emelec fora. E ontem, mais uma vez, e não só nesse jogo, né? Tivemos um episódio de racismo no futebol sul-americano, na Libertadores da América. A gente tem aí para mostrar torcedores do Emelec. E a maioria fazia uma festa bonita ali, apesar da derrota, mas sempre tem um idiota, um babaca. Abel, sabe o que chama atenção nesse tipo de imagem? Olha em volta. Olha a passividade. Não tem uma pessoa para chegar ali, é um garoto, uma pessoa muito jovem. Para chegar... Amigo, isso aqui não dá para fazer. Tirar ou até chamar autoridades para deter o cidadão. Não acontece nada. Há uma cumplicidade diante do racismo. Por isso que eu vejo que não dá para ficar... é um ato individual. Olha ali, aquelas pessoas são cúmplices. Assim como os torcedores do Boca, que estavam na Arena Corinthians, e não fizeram nada com um torcedor agressor, um torcedor racista. Então, diante dessa circunstância, se a gente só individualizar, a gente nunca vai conseguir superar esse problema, ou pelo menos minimizá-lo. Então é preciso que a Conmebol olhe para isso, para essa reincidência, algo que aconteceu no jogo do River, aconteceu no jogo do Boca, no Emelec, que acontece em vários estádios, e comece a agir na esfera esportiva, a responsabilizar os clubes e exigir que eles tenham responsabilidade sobre seus torcedores. Só assim a gente vai gerar uma cultura de repressão e de intolerância ao racismo, como deve ser. E o Palmeiras se manifestou também. Diga, tem um outro ponto. Me chamou muito a atenção, depois do jogo do Corinthians com Boca, a forma como os jornais argentinos deram a notícia explicando que, na matéria, explicando que esse tipo de atitude no país vizinho é considerado um ato racista. Por que eu estou falando sobre isso? Isso é racismo, deveria ser, em qualquer lugar do mundo. Só que na cabeça de algumas pessoas é só uma provocação de futebol. Além das punições necessárias, eu estou plenamente de acordo com o Breno. A Conmebol, em parceria com todos os clubes que disputam Libertadores da América, precisa agir para mostrar o óbvio. Para expor o óbvio para todo mundo. Então, além das punições, é necessário haver uma campanha forte de conscientização. E campanha forte de conscientização não é com videozinho, não, é agindo para valer no jogo, com faixa, com cartazes, com os clubes participando, com os jogadores gravando vídeos. É algo unido de todos, com união de todos os clubes, comandado, logicamente, pela entidade que age a competição. Gustavo, e campanha não pode ser voltada para um indivíduo, não. Só para o agressor. Deram com o torcedor do River, ele vai ser punido por 6 meses, curso punido pela vida em casa. É preciso existir uma conscientização coletiva, que as pessoas que estavam em volta dele no momento estavam rindo, estavam achando graça daquilo. Você não faz algo em conjunto... elas pensam igual. Exato. Isso é na Argentina, isso é em vários lugares. Normalizado. No Brasil... Na Europa, infelizmente, a Conmebol não faz nada, porque os caras da Conmebol, muitos deles, têm o mesmo pensamento daqueles que estão ali no estádio. O cara pagou R$2.000 e ontem estava tirando sarro em rede social. 3 mil. R$3.000 ele pagou. E na verdade ele não pagou, quem pagou foi o consulado da Argentina. Ele estava tirando sarro em rede social. Isso que o Hoffmann falou, e é menos ruim, Hoffmann, porque no caso de sábado, esse coro da imprensa argentina, tentando explicar o inexplicável, era unânime. Sim. Agora, pelo menos dessa vez, alguns falaram da questão do racismo à luz do que a gente está falando aqui e explicaram que o rapaz será encaminhado para uma entidade lá na Argentina que é de acusação de preconceito, não só em relação a esse preconceito, mas todo tipo de preconceito. Pelo menos tem uma semente aí. Eu acho que o nosso papel é justamente isso. Às vezes a gente fala assim, vai mostrar, é uma cena lamentável. A gente tem que mostrar, tem que ser uma aberração que é.
para desnaturalizar esse tipo de coisa, aqui na Argentina ou em qualquer lugar do mundo, porque isso, o preconceito, infelizmente, é universal, o combate a ele também tem que ser universal, não pode parar em fronteiras, né? A gente cobra mais ações, né, de todo mundo que vive no futebol, mídia, clubes, entidades que comandam, jogadores, torcedores devem participar das campanhas para a gente combater, para que esse tipo de coisa pare, né? Sim. E que sejam ações muito mais fortes para combater mesmo esse mal. O William, do Corinthians, ele, nas suas redes sociais, demonstrou muita indignação com o que aconteceu e com a forma como esse torcedor deixou o país já livremente tranquilo com essa multa. Então, assim, precisa de mais atitude, sim, de todos os envolvidos, mas isso tem que partir de cima, isso tem que... Assim, eu realmente defendo que Conmebol e todos os clubes precisam agir fortemente. Primeiro, concordando com as punições, entendendo que eles sim são responsáveis pelo comportamento dos seus torcedores. O torcedor só começa Infelizmente, né? Assim, o ideal seria que todos entendessem, que se conscientizassem do que o que eles estão fazendo é errado. Não vai acontecer assim, o mundo não é assim. Então, qual é a primeira atitude? Punição. Punição esportiva e individual para os cidadãos que cometerem isso. Esportiva para o clube, individual para quem cometer isso. Paralelamente a todas essas punições, uma campanha forte, aí sim, de conscientização precisa acontecer. E eu insisto e repito, não é com bannerzinho, cartazinho, não, é uma campanha ativa de todos os clubes, em todos os jogos, o tempo todo, batendo nessa tecla, para você mostrar que é racismo, não é provocação, não é brincadeira, porque esses imbecis que fazem isso, muitos entendem como provocação, não como racismo. Então tem que punir e depois tem que aprender. O ideal seria o contrário, né? Aí você nem precisaria da segunda parte, mas... E plantar para colher, né? A gente já está plantando com atraso, infelizmente. Mas você vê o outro lado, né? As torcidas adversárias aplaudindo o Cristiano Ronaldo, muitas crianças na arquibancada. Então aquelas crianças já estão vendo uma atitude que dali para frente elas vão tomar diferente. E agora, se a gente não plantar agora, não vai colher. Já está plantando, insisto, com atraso. Porque isso daí em pleno século XXI, a gente nem devia estar discutindo isso. Confesso que eu já estou cansado desse tipo de coisa. Às vezes me dá, não sei se a palavra certa é essa, me dá até preguiça de falar, mas nós temos que continuar falando. Infelizmente, a gente faz...